Fala pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Estou aqui de volta novamente. Para quem não me conhece, meu nome é Daniel. Caso você tenha caído aqui de paraquedas, sou o criador deste canal aqui, onde eu compartilho minhas experiências, na área de tecnologia da informação, infraestrutura, desenvolvimento de software, carreira e outros assuntos na área de TI. Recentemente eu publiquei uma série de vídeos ou cursos aqui, de graça, onde eu ensino você, completo iniciante na área de TI, que quer entrar na área de TI ou que está fazendo uma transição, onde a gente começa aqui num deploy de uma aplicação web, o GLPI, partindo do princípio do absoluto zero mesmo, onde eu pego na sua mão aqui, a gente vai lá fazer o download das imagens, fazer a instalação do ambiente virtualizado, passando pela parte de customização de hardware, segurança de hardware, segurança de aplicação e web, até o deploy completo dessa aplicação. Fica aí acompanhando que daqui até o final, desse vídeo aqui eu vou lhe mostrar como é que você vai ter acesso a tudo isso aí. Você vai ter acesso não só a essa série de vídeos, como também todo o conteúdo que eu usei para poder criar, para poder publicar este curso ou série de vídeos, como queira, tá certo? Nesse vídeo aqui de hoje eu vou compartilhar com você algumas fontes de estudos para poder potencializar o seu conhecimento nas mais diversas áreas da tecnologia da informação. Quem já acompanha aqui sabe que eu não faço nada de mirabolante, transição com efeito, você vê que normalmente tem lá o eterno de identificação, enfim. Primeiro porque eu não tenho tempo para isso. E segundo que eu prefiro manter o foco principal, que é o conteúdo. Futuramente, quem sabe, Então já vou compartilhar aqui a minha tela e vamos lá bater um papo, beleza? Bom, já estou aqui diante da minha primeira fonte de estudos, que foi a fonte que eu tive acesso lá mais ou menos no ano de 2010, na época eu estava encerrando, concluindo a faculdade, e eu já tinha ali um contato com ambientes Linux, Quem acompanha aqui sabe que eu falo muito sobre isso, Toda a infraestrutura da internet hoje roda sobre esse sistema praticamente, E os sistemas modernos também, infraestrutura moderna também está ali dentro de uma infraestrutura Linux, Então, lá no início, eu executava muita tarefa, mas não entendia como nem por que o que eu estava fazendo. Então, um amigo meu, ele comentou sobre esse site aqui, que é o Guia Foca, que é mantido, eu não sei se nessa data que eu estou aqui gravando esse vídeo, se ele ainda mantém esse projeto ativo, quer dizer, ativo ele está, mas eu não sei se está recebendo atualizações, tá certo? Mas o e-mail, o endereço aqui do mantenedor está por aqui, e se você quiser entrar em contato com eles, é só enviar um e-mail, tá certo? Então, um guia Foca, digamos assim, que é o livro de cabeceira em linguagem, no idioma português, para você estudar sobre ambientes Linux. E aqui a gente não está falando de distribuição, tá certo? Ubuntu, Debian, Red Hat, Fedora, seja lá qual for. A gente está falando do sistema operacional em si. Então, dentro aqui do guia, todos os links eu vou deixar na descrição, tá? Dentro aqui do guia, você vai ver, tá, que eu tenho várias referências, tá certo? Onde você pode tanto fazer o download para o seu computador, aqui na opção de download, deixa eu dar um zoom aqui. Aqui, na opção de download. Então, clicando aqui em downloads, você vai para essa seção onde você tem acesso aos conteúdos. E observe que ele está separado por nível de conhecimento, Iniciante, iniciante intermediário, tá vendo? Intermediário, tá vendo? Avançado, a parte de segurança, tudo aqui. Vou tirar o zoom para poder visualizar um pouco melhor, tá? E aí, basta que você escolha o formato que você quer. Então, se você quiser ler aqui online, por exemplo, você pode fazer o download do arquivo, aqui para o seu computador, descompactar e ler ele online localmente, por exemplo. Se você quiser fazer o download no formato PDF também, tá aqui. Então, tudo de graça, absolutamente de graça. Olha só, eu tenho aqui, guia online, tá vendo? Online aqui, E aí, você clicando aqui, você tem acesso também ao conteúdo online, tá? De graça, pessoal, completamente de graça, é um livro de cabeceira mesmo. E tem pessoas que estudam para certificação LPI através dessa fonte aqui. Então, só você clicar, abrir, tá vendo? Iniciante, iniciante intermediário, intermediário, avançado, segurança.
completamente gratuito. Quem acompanha aqui o meu canal sabe que eu não só compartilho o conhecimento daquele que faça, execute, avançar, eu gosto de fundamentar o conhecimento. Então, lá nos primórdios, quando eu comecei a executar essas ações, eu precisava entender o que eu estava fazendo. E aí foi apresentado a esse site aqui. Volta e meia, eu consulto algumas coisas aqui. Hoje é bem mais prático, apesar das inteligências artificiais, mas não confie cegamente nisso, tá certo? Se aprofunde estudando nas fontes principais, beleza? Então, vou deixar o link desse aqui na descrição também. Vamos lá para o próximo. Uma outra fonte também de estudos, né, de pesquisas, é do projeto Debian, né? Observe aqui que ele é considerado sistema operacional universal, né? E o Debian, ele deu origem a várias outras distribuições, como o próprio Ubuntu, né? Na semana passada, eu tive conversando com um amigo meu que já trabalha com ambientes Linux há muito tempo, inclusive com sistemas operacionais na classe ali da categoria do BSD, por exemplo, como o FreeBSD, como o próprio Slackware, OpenBSD. É um cara raiz mesmo, xiita mesmo, né? E a gente conversando sobre alguns temas, e ele me perguntou qual era a distribuição que eu estava usando, né, hoje, na empresa que eu trabalho, na data que eu estou gravando esse vídeo aqui. E eu disse que eu estava usando o Ubuntu, né, para as aplicações que a gente desenvolve lá. Porém, eu uso um ambiente de virtualização, que é o Proxmox, e por trás do Proxmox é o Debian. E ele me perguntou por que eu não uso o Debian. E faz muito sentido, né? É um sistema operacional muito robusto, muito estável, né? As atualizações dele de segurança são bem controladas, né? Diferente do Ubuntu, por exemplo, toda hora tem uma atualização, né? Então, é um sistema operacional que cabe você dar uma atenção também. Você entendendo ele, você vai entender várias outras distribuições que derivam dele, como o próprio Ubuntu em si, tá? Então, dentro aqui do site deles, do projeto deles, você também vai encontrar um monte de coisa relacionada. Se você clicar aqui na YKey, né? Logo aqui em cima, tá vendo aqui? YKey, né? Você vai encontrar recursos, né? Como, por exemplo, administração de sistemas, né? Serviço de rede, né? Atuar na linha de comando, né? Encontra também aqui, ó, com a gerenciamento de pacotes, a questão de entender o hardware, que é muito importante, afinal de contas o núcleo no kernel ele atua diretamente ali na camada do hardware, né? É uma introdução muito rápida, tem muita coisa mesmo. E você encontra também em português, né? Então, entendendo aqui, entrando aqui nesse site, né, entendendo aqui o funcionamento desse sistema, você vai ter um conhecimento muito bom para atuar em outros sistemas operacionais que derivam do próprio Debian. Possivelmente de outros derivados também, porque o importante é você entender o funcionamento do sistema, tá certo? Então, por exemplo, aqui em administração de sistemas, eu tenho, ó, aqui uma tarefa, uma parte muito importante, né, que é a questão de processo de boot, né, como é que funciona o processo de inicialização do sistema, né? Você pode também se aprofundar mais no funcionamento do kernel, monitoramento de hardware, né, virtualização, enfim, um monte de coisa mesmo. Isso aqui é riquíssimo. E você pode também se inscrever nas newsletters, né, que eles disponibilizam aqui para poder ficar por dentro das atualizações e novidades do próprio sistema, tá bom? Então essa aqui é a minha segunda fonte de estudos que eu vou compartilhar com vocês. Também eu vou deixar aqui o link na descrição. Bora lá que ainda tem mais alguns aqui. Beleza. A próxima fonte de estudos aqui e pesquisa é o próprio site do Ubuntu, né? Eu já estou diretamente aqui no link do Ubuntu Server, porque você tem um monte de produtos, né? Se você vir aqui, ó, em produtos, você vai encontrar aqui o Ubuntu Server. Quem já fez o curso ou já fez a série de vídeos lá, viu que eu mostrei o caminho até você chegar aqui, tá? Mas, você também aqui dentro desse site, né, no site do projeto do próprio Ubuntu, você vai encontrar muita coisa também. A diferença é que está tudo em inglês, né? Então, eu recomendo que você comece a estudar aí, pelo menos para entender, né, as questões técnicas, né? Não digo para você ficar fluente, não é sobre isso. Apesar também de a gente ter as inteligências artificiais aí que pode fazer essas traduções, mas depende muito da questão de contexto, tá certo? Então, aqui dentro do site também vai encontrar muita coisa, tá certo? Inclusive, aqui no final, você vai ficar sabendo aqui dos projetos, né? O suporte de segurança, até quando, né, você vai receber as atualizações de segurança, enfim. Aqui embaixo, eu estava dando uma pesquisada antes de publicar aqui esse vídeo,
né? Logo aqui embaixo, ó, você tem algumas leituras, né? As últimas atualizações. Eu encontrei uma parte interessante aqui, que é, por exemplo, como fazer a hardenização do Ubuntu SSH. O que é hardenização? Trazendo aqui para a linguagem popular, no grosso modo, é você endurecer, né? Endurecer a aplicação, nesse caso aqui é o SSH, mas você tem hardenização do sistema, você tem hardenização de redes, enfim. É uma área da segurança da informação. Então, quando a gente fala em hardenizar o SSH, é endurecer o SSH para que ele fique mais seguro. Inclusive, é uma área que tem um grande potencial de crescimento quando a gente fala de infraestrutura e segurança, tá certo? Quando a gente fala segurança, é muito abrangente. Mas a hardenização de aplicações, nesse caso aqui, também é muito bem documentada. Não é somente pegar lá e executar. Você olha lá como é que foi feita o desenvolvimento da aplicação e deve ter alguma documentação que fale de como é que você vai fazer para poder hardenizar a aplicação. Em determinado período, eu vou trazer aqui uma documentação, né, uma entidade que publica uma documentação muito extensa de como você pode fazer para poder hardenizar qualquer coisa. Quando a gente fala aqui de serviços e aplicações da internet, tá certo? Então, o site aqui do próprio Ubuntu, você pode explorar aqui as documentações, que com certeza você vai encontrar muita coisa interessante também, tá certo? Não seja somente um executor, dito especialista que só executa. Entenda o que você está fazendo. Quem acompanha aqui o curso que eu publiquei, né? Eu vou publicar muito mais, claro, sabe que eu falo muito sobre isso, tá certo? No final vou fazer algumas considerações sobre isso aqui também, mas vamos seguir aqui que ainda tem mais algumas coisas, bora lá. Bom, aqui é uma recomendação, né, de livro, tá certo? É uma recomendação de um livro que eu já li lá na época da faculdade e eu também recomendo aqui para você. Não estou dizendo que você vai se tornar um programador, mas quando a gente está falando de infraestrutura e servidores, tem muita questão de automação. Atualmente, eu tenho trabalhado, né, em uma infraestrutura moderna e desenvolvendo aplicações na área de visão computacional, né? Na atualidade, a gente está falando muito de inteligência artificial e a gente tem também aí os algoritmos de inspeção de objetos, detecção de anomalias, e é um projeto que eu tenho trabalhado hoje. Tá? E tudo isso roda também dentro de infraestrutura Linux. Então perceba que há um plano de conhecimento para que você possa criar suas aplicações, tá certo? Então hoje eu coordeno esse projeto também com um assistente e mais 2 técnicos, porque a gente depende da parte física de hardware também, tá? Bem legal. E os scripts que são desenvolvidos tanto em Shell Script como o próprio Python, né? Depende de você compreender a lógica de programação. Não é somente pedir para a IA desenvolver. Você precisa entender as regras de negócio e o funcionamento nas etapas de uma construção de um algoritmo, tá bom? Para que você possa vir a supervisionar o trabalho de uma construção através de uma IA, o desenvolvimento de um algoritmo robusto, eficaz e principalmente escalável. Não é somente vibe, codar e pronto. Então, esse livro aqui é o do André Luiz Vilar Forbelloni. Muito bom esse livro, muito didático. A gente não está falando aqui de linguagem de programação, está falando, deixa eu ver se eu consigo ampliar ele aqui. A gente está falando aqui da construção de algoritmos, tá? Então ele explica toda a lógica por trás da construção desses algoritmos, né? E eu estou vendo aqui agora que nesta edição, a 4ª edição, ele já está falando aqui, ó, construção de algoritmos de estrutura de dados com aplicações em Python. Quando eu li aqui, era com o Portugal, digamos. Mas, entendendo a lógica da coisa, você pode usar qualquer linguagem que você queira, contanto que você entenda a estrutura da linguagem em si. Mas, mais importante do que a linguagem é você entender a lógica por trás das coisas e a estrutura de um algoritmo. É como saber cálculo 1, cálculo 2. Para isso, você precisa ter as bases fundamentais da matemática. Não estou ganhando nada aqui, não é link de afiliado. E eu sei que se eu colocasse aqui a galera ia ajudar, tá certo? Mas eu vou deixar o link na descrição também, porque é uma leitura muito recomendada, independente da área de tecnologia que você for atuar. E você entendendo isso aqui, você já vai estar dando alguns passos adiante dos demais. Beleza? Vamos lá, vamos seguir aqui para para a próxima fonte de estudos e pesquisa. Beleza, uma outra fonte aqui é Entendendo Algoritmos. Confesso que eu não li
ele todo, por completo. Mas até onde eu li, né, muito bom livro, tá? Porém, ele já é uma etapa um pouco mais avançada, porque ele já foca na estrutura de dados mesmo dos algoritmos. Você vai estudar lá estruturas como grafo, por exemplo, né? Como é que funciona essa estrutura para que você entenda realmente como fazer a implementação de estruturas mais robustas. E acredito que essas últimas revisões já devam focar também em inteligência artificial, não só no uso, mas a construção de estruturas, né, em si. Ele já é mais avançado, tá? Mas a leitura dele é muito didática, porém, se você não tiver noção nenhuma mesmo, eu não recomendo você ir logo de cara nele. Pega aquele que eu apresentei anteriormente, né, o do Vilar Forbelloni. Depois que você lê ele, você vai lendo com calma, não precisa pressa, vá lendo aos poucos, entendendo, aplicando, praticando. E quando você já tiver um nível de compreensão de modo que você possa entender um código, independente da linguagem, aí você já começa a pular para ele aqui aos poucos, tá bom? Então, muito bom livro também, recomendo. Eu tenho ele impresso, tá certo? Eu recomendo que você compre impresso, né? Se você encontrar na internet, tudo bem, não tem problema nenhum, mas impresso você vai ter um foco e atenção maior, tá bom? E cria o seu plano de estudos, tá bom? E vai lá, senta aí a bunda na cadeira e manda ver, ok? Então, algumas fontes aqui que eu posso compartilhar com vocês. Tem muito mais, tá certo? À medida que eu for lembrando, eu vou criando aqui os conteúdos. As dicas que eu dou aqui para você é para você ter um bom plano de estudos. Eu já falei anteriormente como é que você pode ser mais eficaz, mas basicamente é você focar no que você está fazendo, não precisa você gastar horas e horas, sendo que você não está entendendo nada, né? Eu vou deixar o link que eu falei sobre como você ser mais eficaz nos estudos, algumas práticas que eu uso, vou deixar o link aqui na descrição também, tá bom? Então, eu recomendo aqui essas fontes, tá certo? E cuidado para não embolar o meio de campo aqui. Vamos com calma, vamos por partes. Então, para consolidar tudo isso que eu falei aqui para você, como eu disse lá no início, eu vou mostrar para vocês aqui também, caso você tenha chegado aqui de paraquedas, o meu curso ou série de vídeos, né? Porque por enquanto ele não emite certificado, está publicado aqui no YouTube, justamente onde eu ensino você a montar o seu ambiente de estudos e pesquisas, né? Para você ter o seu primeiro contato com ambientes Linux, sem medo, do absoluto zero mesmo, tá certo? Vamos lá que eu vou compartilhar aqui na tela. Então, o curso é os servidores Linux na prática, inclusive se você digitar no Google, direto lá, servidores Linux na prática, você já vai encontrar nas primeiras páginas aqui esse curso, que são 21 vídeos, onde a gente vai do zero, ó, tem a apresentação do curso, tá vendo? A gente vai passar aqui, ó, apresentação de ferramentas, como você faz a instalação do VirtualBox, tá vendo? Como instalar o Linux do VirtualBox, tem muita coisa mesmo. Os vídeos, eles têm a média de duração de 20 minutos. Para quem quer aprender, é dessa forma, tá? Essas fórmulas mirabolantes, como eu vi um dia desse aí, né? Aula completa de como implementar uma automação. É uma pilha de informação imensa, onde você não consegue assimilar conteúdo nenhum. O foco principal de quem produziu era simplesmente vender. Aqui eu não vendo nada, eu publico o meu conhecimento a partir das minhas experiências e tentando ser o mais próximo de uma realidade mesmo. É claro que, dado momento, eu vou monetizar de alguma forma, até mesmo porque para poder manter aqui essa estrutura, né? Por exemplo, né? Me manter aqui para que eu possa vir compartilhar mais conteúdos e seja mais próximo aqui de vocês. Não tenho nada contra quem faz dessa forma, mas eu prefiro fazer assim. Então, são vídeos separados por tópicos, tá certo? Onde você vai assistir e vai implementar, tá? Você vai ver que é o que você vai executar, ele vai acontecer da maneira certa, de modo que seja de acordo com essa estrutura aqui. Tudo isso aqui foi pensado usando boas práticas educacionais, tá certo? Metodologia, didática, sem tecniquez. Sempre que usado, é explicado. Coisa que é muito raro de acontecer aqui na internet. Eu já assisti muitos vídeos aí, entrei sem saber nada, isso aí é pior do que eu entrei, porque nada é explicado da maneira correta. Inclusive essas fontes aqui, que eu mencionei anteriormente, servem de base para a criação de muito conteúdo que tem por aí. Porém, não é exposto, né? Essas fontes elas não são publicadas, sendo que o correto é justamente publicar para que você ganhe autonomia. Então, vou deixar o link aí também, são 21 vídeos, assista no seu ritmo, mas não deixe de assistir. Você pode comentar, deixar alguma sugestão, tem link também para o material que eu vou lhe mostrar aqui agora, né? Tem um material da aula, PDF, inclusive tem um grupo também que eu vou convidar você para poder fazer parte, vou deixar também esses links aqui na descrição. Deixa eu lhe mostrar aqui onde você vai encontrar o roteiro desse projeto. Bora lá.
Bom, essa aqui é a página do projeto hospedada no GitHub, tá? A única coisa que eu peço aqui para você é isso aqui, caso você já tenha uma conta no GitHub, perdão. Que é vir aqui, deixa eu ver se dá para enxergar, dá sim. Que é vir aqui onde tem star, tá? Onde tem aqui, ó, um star, tá certo? Você vai lá e dá um clique aqui nessa estrelinha. Hoje, na data que eu gravo esse vídeo, a gente está em 54 stars. E isso é muito importante para mim, é muito gratificante, porque só diz que realmente nós, eu digo aqui nós, porque sem vocês isso aqui não estaria sendo feito, estamos avançando. Então, dado o momento, o GitHub vai começar a divulgar, né, digamos, expor esse projeto dentro da plataforma e, dessa forma, atrair mais pessoas para esse projeto, porque o meu objetivo é tornar a educação mais aberta e acessível, né, e com mais qualidade, tá certo? A única coisa que eu peço aqui é isso, somente, se for possível. Acho que é uma troca justa, né, mas fica a seu critério. Então, todo o projeto está hospedado aqui. A última atualização dele foi há 2 meses, porque enquanto eu desenvolvia, ia aplicando as atualizações. Se eu achar que eu devo publicar mais alguma coisa, eu vou manter atualizado aqui. Então eu tenho a proposta, né, os servidores Linux aqui, qual é o propósito geral dele, a proposta pedagógica, a estrutura das aulas. Observe que está toda separada aqui por tópico. Inclusive, ao final de cada tópico, você tem um exercício para você praticar mesmo, colocar em prática o que foi abordado aqui. Tá? Então você tem lá, ó, preparação do ambiente, configuração do Ubuntu Server, configuração do servidor web, instalação das aplicações reais, que no caso aqui a gente vai usar o GLPI, segurança e acesso, a gente tem configuração de firewall, né, criação de usuários e permissões específicas, acesso seguro remoto com SSH, por exemplo, que é uma ferramenta importantíssima para quem trabalha com administração de sistemas, desenvolvimento de software, né? Como você vai fazer para documentar tudo que você está fazendo de maneira organizada. A gente está falando de compliance e governança. E depois, ao final, a gente vai fazer uma simulação de uma recuperação de desastre, né? Você precisa estar preparado para responder a incidentes cibernéticos dentro de infraestruturas, tá bom? Então, a gente faz a simulação também aqui para que você compreenda como é que funciona. Você também vai ter acesso ao material de apoio, tá? Que eu vou lhe mostrar aqui já já com esse material. Toda a metodologia vai estar aqui aplicada, né? Explicada aqui como é que é feita, aula prática, passo a passo, né? Uma explicação aqui muito clara para você também. E você pode também se conectar comigo caso você tenha uma conta lá no LinkedIn. Inclusive, você pode mandar uma mensagem, diga que você veio daqui, tá? Que viu esse projeto, pode mandar uma mensagem lá, quiser sugerir alguma coisa, entrar em contato comigo, fazer network, fica à vontade. Deixa eu lhe mostrar aqui o material que você vai ter acesso também para poder acompanhar esse projeto. Bom, o material está hospedado aqui no Google Drive, no meu Google Drive, né? E ele está roteirizado de acordo com os tópicos das aulas, tá? Então, se você clicar em uma pasta dessa aqui, ó, você vai ter, por exemplo, um PDF explicando como fazer o particionamento inicial do disco, a estrutura dos arquivos, como é que você vai fazer na estrutura dos discos, por exemplo, né, o formato do sistema, o tamanho que você vai usar, o tipo de sistema, a descrição de cada um, ó. Tá vendo? Então, tudo que eu fiz lá, eu usei esse material aqui. Claro que eu fiz com a ajuda da inteligência artificial, mas tudo validado. Não é somente faça e pronto, porque a gente está diante de um cenário e as inteligências artificiais eles não entendem contexto, muito menos arquitetura e infraestrutura. Tá bom? Então, tudo isso aqui, ó, de graça, tá certo? Deixa eu voltar para minha tela aqui. Pronto, então esse foi meu vídeo de hoje, tá certo? Para que você possa absorver melhor tudo isso que eu compartilhei com você aqui, crie um roteiro de estudos, um plano de estudos, para você saber o que fazer a cada dia. De repente eu posso trazer aqui para vocês um conteúdo de como você vai montar isso, enfim. Mas tenha em mente que não existe outra forma de você aprender. Essas fórmulas mirabolantes que você vai se tornar um profissional em menos de 10 dias, 15 dias, isso não existe. Eu tenho uma boa jornada nessa área de tecnologia, muito tempo dedicado a isso, tanto desde quando peguei meu primeiro diplomazinho, certificadozinho, desde a minha atuação como profissional, e confesso que todo dia eu aprendo uma coisa nova. E apanho um bocado até aprender. E depois que eu aprendo, eu venho aqui e compartilho com todos vocês, tá certo? Então, pessoal, é isso que eu tenho aqui para falar hoje. Espero que tenham gostado. Muito obrigado pela paciência,
pela audiência. Continue sendo essas pessoas maravilhosas que vocês são. Todos os links vão estar aqui na descrição, inclusive o nosso grupo lá no Telegram, que é aberto para que você possa participar também. Até a próxima e fui!